A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos lá. Vamos expor as Escrituras, vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. A mensagem que eu preparei com a ajuda do Espírito Santo, eu intitulei de O Tempo de Deus para o Mal que nos faz bem. Em Números 9, nas Escrituras Sagradas, a gente vai acompanhar o relato, vamos acompanhar a história do povo que andou pelo deserto. E durante essa jornada, o povo ele foi protegido e direcionado por uma nuvem quando fazia sol e por uma coluna de fogo quando estava à noite muito frio. Sobre a direção de Deus e sobre a permissividade de Deus, os israelitas eles passaram muito tempo andando debaixo dessa nuvem e debaixo dessa proteção. E é importante frisar que eles andavam conforme o propósito de Deus e não conforme a sua vontade. Vocês vão entender onde eu vou chegar. E eles não entendiam. E a palavra do Senhor nos diz também em João 7, no versículo 30 a 44, nesse intervalo mais ou menos, a palavra nos diz que Jesus ele fazia discursos duros, dava duras declarações da sua missão aos judeus, de que ele era o Filho de Deus, o pão que veio do céu, que inclusive durante essa jornada no deserto, o maná que os israelitas comeram não se comparava a ele. E os judeus encaravam isso como uma ofensa, como algo digno de blasfêmia, podemos dizer assim. E isso despertava muita indagação, porque ele mesmo se comparava ao próprio Deus, se chamando de Filho de Deus. Isso despertava indagações, escândalos, não aceitação sobre a verdade. Não bastando isso, o povo procurava matá-lo. Mas nesse intervalo nas Escrituras, no Evangelho de João, a gente pode observar a Escritura dizendo que mesmo com a vontade de matá-lo, mesmo com os recursos de matá-lo, o povo não conseguia pôr a mão em Jesus. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Jesus Cristo. Então, mesmo com os recursos, mesmo com a vontade de matar Jesus Cristo, ainda não era chegado o tempo dele. E o que nós conseguimos aprender com essas passagens? Como eu disse, o discurso de Jesus sobre ele ser Filho de Deus, sobre ele ser o verdadeiro pão que vem do céu, o povo no deserto, com a nuvem protegendo eles do sol, com a coluna de fogo protegendo eles de noite, com um propósito no qual eles ainda não tinham entendido muito bem. E isso para a nossa vida, como a gente aplica isso na nossa vida? Algumas aplicações práticas. Ainda que intentem o mal contra você, no tempo e na direção de Deus, o mal não te atinge sem a permissão dele. Então, é importante para nós cristãos entendermos que Deus ele permite determinados males em nossas vidas e que nem sempre os males que acontecem na nossa vida são provenientes do adversário da nossa alma, chamado Satanás. É importante nós entendermos que Deus ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Então, ele permite. E nós temos diversos episódios nas Escrituras Sagradas que a gente pode citar em relação à permissividade de Deus. Não vem ao caso aqui neste momento. Aplicações práticas número 2. Como um bom pai disciplinador que Deus é, precisamos saber se o mal que nos atinge está pela permissividade ou pela correção de Deus. Porque Deus nos põe à prova, mas também nos disciplina, lançando sobre nós a consequência de nossos erros para nos ensinar e colocarmos na direção certa. Como eu disse, no tópico 1 não vinha ao caso citar os casos, mas no tópico 2, na aplicação número 2, convém nós citarmos alguns casos. Como assim, irmão? Deus, a gente precisa saber
se Deus está permitindo ou se Deus está corrigindo. Veja, Davi foi um homem que ele matou o próprio amigo de guerra para ficar com a mulher dele. Isso teve muitas consequências, e tais quais não foram disciplinadoras. Deus disse: a minha espada não vai se apartar da sua casa, mas por causa do seu pecado, não para ensinar alguma coisa. E Jonas? Jonas não. Deus não mandou Jonas para o ventre de uma baleia, para ser engolido por uma baleia, por consequência só de algum pecado. Ele desobedeceu, sim, ele desobedeceu. Mas o fato foi que Jonas precisava ser disciplinado e recolocado na direção de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, nunca mais cometia aquele pecado. Sofreu a consequência. Jonas recebeu uma ordem, desobedeceu. O que ele recebeu? Disciplina. Então são duas coisas diferentes, percebe? Uma pessoa às vezes sem discernimento, como já foi o meu caso, como pode ser o caso de vocês, como pode vir a ser o caso de vocês algum dia, de estar passando por alguma situação na vida e não saber fazer essa distinção. Hoje a gente tem um movimento muito grande nas igrejas, né? Doutrinas baseadas muito sérias, baseadas no conteúdo de que todo o mal que acontece na nossa vida, ele é proveniente de Satanás. E nas escrituras sagradas nos mostram totalmente o contrário, que Deus é um pai que disciplina o seu filho. Então nós precisamos saber que se o mal que está nos atingindo, ele provém de Deus ou é uma permissividade de Deus. Tópico 3. Aprenda com o mal e com a correção de Deus. No caso de Davi, ele aprendeu a nunca mais mexer com a mulher dos outros. E no caso de Jonas, por exemplo, ele aprendeu que Deus é misericordioso, que Deus salva quem ele quer e que quando Deus manda, nós temos que obedecer, certo? Então, nós devemos aprender com o mal que nos sucede em nossa vida, não só nos vitimizarmos, e isso é difícil, não tem passagem dizendo que isso é fácil, que a disciplina de Deus é uma coisa como mel em nossas bocas. Não, muitas vezes é como fel, eu concordo, mas nós precisamos saber aprender com a correção de Deus, como Davi. Não há relato de Davi matando ninguém para ficar com a mulher de ninguém, mais na Bíblia, e Jonas obedeceu a Deus, falou: eu vou lá pregar, o senhor quer que eu pregue? Eu vou lá pregar. E que quando estamos obedecendo a Deus, pode se levantar um inferno, pessoas maldosas, falsos mestres, invejosos, pessoas que querem o mal no reino de Deus. Deus te protege até você cumprir o que ele mandou. E depois também, se você continuar na direção, óbvio. Permaneça na direção de Deus. Mesmo sem vontade, obedeça. Obedeça porque vai valer a pena. E aí você deve estar se perguntando: irmão, o que tem a ver você comentar do deserto, aí depois você falar da direção e do propósito de Deus, e depois você vir comentar de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo ele dava discursos duros, e que nesses discursos as pessoas procuravam matá-lo, e mesmo assim não conseguiam matá-lo. Lembra do começo da minha mensagem? Qual é o título que eu falei, que eu intitulei junto com a ajuda do Espírito Santo? O mal de Deus na nossa vida, o tempo de Deus para um mal que nos faz bem. O povo no deserto não entendia, mas Deus estava livrando eles de inimigos, Deus estava protegendo eles, e eles estavam passando por algumas situações ali onde Deus estava providenciando o socorro, o alimento, a roupa, a sandália, a proteção contra os inimigos ao redor, trabalhando naquele projeto que era a nação de Israel para chegar onde? Na terra prometida. Por desobediência, muitos não alcançaram a promessa. Jesus veio com uma missão aqui para a terra, e as pessoas tentaram matar Jesus. Só que o mal que sobreveio sobre Jesus Cristo era para um bem muito maior.
muito maior, que as escrituras já diziam. Então, a hora e o resultado da obediência de Jesus Cristo, a gente consegue observar nas escrituras. Ele teve morte de cruz, ele triunfou sobre a morte, ele apareceu como Cristo ressurreto, ele foi glorificado e ele intercedeu por nós pela vinda do Espírito Santo que habita em cada um de nós hoje, cristãos, que nos selou e que nos protege para a sua segunda vinda ao mundo. Então, o mal que sobreveio sobre Jesus Cristo apontou para um bem muito maior. E é assim na minha e na sua vida. O tempo de Deus para o mal que nos faz bem. Nem todo mal simplesmente é mal. A morte de Jesus Cristo resultou em todas essas coisas para nós. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi glorificado. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos o Espírito Santo, porque foi ele que rogou ao Pai para que nós tivéssemos o Espírito Santo. Nós não estaríamos selados, como diz o apóstolo Pedro, e protegidos até o final dos tempos. Nós não estaríamos em processo de santificação. Nós não teríamos sido libertos do poder do pecado. Nós não teríamos a intercessão de Jesus Cristo. E o melhor, né? Nós não teríamos a segunda vinda de Jesus Cristo para nos libertar desse mundo perverso, mal, de dor, morte, sofrimento, lamento, dor, prova, tribulação. Pois é, a morte de Jesus Cristo tornou tudo isso possível para nós. Então, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas nós podemos aprender essas pequenas e simples lições e ensinamentos para que a nossa vida se torne um pouco menos tribulada, né? Devemos ler as escrituras e tentar aprender com aquilo que está escrito, pois nada do que acontece hoje é novidade. Há 2000 anos, nós seres humanos estamos passando pelos mesmos tipos de prova, tribulação, tendo que perseverar, tendo que continuar combatendo o mal com as mesmas armas. Não mudou, a batalha ela é espiritual, a Bíblia continua a mesma, Jesus é o mesmo, não mudará, Deus continua o mesmo e as histórias são as mesmas na Bíblia. Então Deus não deixou nada escrito por acaso. Então vamos aprender mais com as escrituras do que tentar resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. Amém? Que Deus te abençoe.